Ramon Valdez ficou marcado pelo personagem Seu Madruga, aquele que, por mais que não tenhamos notado, estava sempre tentando nos ensinar algo bom, aquele que nunca revidou os tapas recebidos da Dona Florinda e que, apesar de ser considerado um desocupado, foi o que mais trabalhou em todo o seriado. Era o responsável por organizar as festas, de fazer os reparos e evitava que as crianças brigassem e destruíssem a vila. Fique agora com 10 curiosidades sobre Ramon Valdez, o Seu Madruga. O ator e comediante Ramon Valdez nasceu na Cidade do México no dia 2 de setembro de 1923. Se estivesse vivo, o ator estaria com 95 anos. Sua carreira teve início na Era de Ouro do cinema mexicano e ele não era o único artista em sua família. Seus irmãos Germán, conhecido como Tintán, e Manuel El Loco também são atores e comediantes bastante famosos. Ele ficou mundialmente conhecido pelo personagem Seu Madruga no seriado Chaves, porém o ator possuía uma grande experiência no cinema, com mais de 50 filmes no seu currículo. Ele era tão requisitado que chegava a fazer 4 filmes por ano. Atuou ao lado de grandes atores mexicanos da época como Pedro Infante e Mário Moreno Cantinflas. Nos seriados, personagens costumavam zombar de sua aparência, sendo chamado até de chimpanzé reumático. Porém, na juventude, Ramon era considerado um galã e cavalheiro mexicano. Ele dizia que depois do cigarro, seu vício eram as mulheres, casou 3 vezes e teve 10 filhos. Foi Ramon Valdez o responsável por criar alguns dos maiores bordões do seriado, como por exemplo: Só não te dou outra porque... Que há? Roberto Bolanho citou em diversas entrevistas que seu personagem preferido no seriado era o Seu Madruga, e que Ramon era um grande comediante e que foi o único que havia conseguido fazê-lo chorar de rir. Seu Madruga era o único personagem do seriado que não precisava de caracterização. O ator ia vestido com uma camiseta, chapéu azul e uma calça jeans. Para os seus filhos, Seu Madruga tinha muito do Ramon Valdez, e quem o conhecia achava ele ainda mais engraçado pessoalmente. Ramon Valdez já fez um ensaio vestido de marinheiro quando era criança, interpretou um pirata em Chapolin Colorado, como Seu Madruga fez diversos barquinhos de papel e, além disso, o ator possuía uma tatuagem de um barco no braço direito, que era motivo de curiosidade por parte de alguns telespectadores que não conseguiam identificar o desenho devido à baixa qualidade de alguns episódios. Mesmo com toda a fama e reconhecimento por seu personagem no seriado Chaves, no ano de 1979 ele decide se retirar dos programas de Chespirito. Em uma entrevista, Esteban Valdez, filho do ator, declarou que a saída do seu pai foi porque Florinda Mesa queria o controle total do programa, fazendo várias interferências no roteiro, e isso acabou causando desconforto em Valdez. Ainda no mesmo ano, ele passou a trabalhar com Carlos Villagrán, que havia saído da série um ano antes. Após vários convites, ele voltou a trabalhar com Roberto no ano de 1981, fazendo algumas participações. Seu último episódio no seriado Chaves foi Cantando na Vila, de 1982. Um dos últimos trabalhos de Ramon foi em 1987, no Peru, onde gravou um comercial de um famoso doce local. Maria Antonieta de las Nieves disse que o viu em Lima na ocasião e não imaginou que ele fosse falecer tão pouco tempo depois. Ramon era amigo de praticamente todos os seus colegas, mas teve uma amizade especial com 3 atores de Chaves: Carlos Villagrán, Angelines Fernandes e Edgar Vivar. Edgar Vivar e Ramon eram praticamente vizinhos e muitas vezes iam para as gravações juntos. Pouco antes de falecer, Edgar lhe fez uma visita no hospital e Valdez, brincando, lhe disse: senhor Barriga, não poderei mais pagar o aluguel." Contudo, possivelmente quem mais sofreu com a morte do ídolo Ramon Valdez foi sua inseparável amiga Angelines Fernandes, a Dona Clotilde. Poucos sabem, mas Angelines e Ramon já se conheciam tempos antes dos programas de Chespirito, pois eram renomados atores do cinema mexicano dos anos 50 e 60. Aliás, foi Ramon quem apresentou a atriz a Chespirito. Ela estava interessada em integrar o elenco de Bolanhos e foi falar com Ramon perguntando se Chespirito não tinha algum papel para ela. Foi assim que ingressou na série e nunca mais saiu.
Segundo a filha de Angelines, Paloma Fernandes, a morte de Dom Ramon foi uma tragédia para a família. Sua mãe nunca mais foi a mesma, descuidou da saúde, passou a fumar ainda mais e nunca aceitou a morte de Ramon. Eles eram muito ligados e se amavam muito. Conta-se que no enterro de Ramon, Angelines foi a última a ir embora do cemitério. Ela ficou ao lado do túmulo o dia inteiro, chorando inconformada. Dizem também que ela não parava de falar como se estivesse conversando com ele. Muitos acreditam que Ramon Valdez morreu de câncer no pulmão, mas a verdade é que a doença já havia se manifestado no estômago e na medula. Ele foi diagnosticado com câncer 3 anos antes de morrer. Os filhos pediram a um médico que não contassem a ele sobre sua enfermidade e optaram em não fazer a quimioterapia e a radiação, pois sabiam que mesmo com o tratamento, a cura não viria. Em um certo momento, com o avanço da doença, ele ficou sem poder andar, pois o câncer havia avançado para a coluna. O ator faleceu no dia 9 de agosto de 1988, 30 anos atrás. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, inscreva-se no canal caso seja novo por aqui e ative o sino para receber as notificações dos próximos vídeos. Um grande abraço e até mais!